advogado, líder do prefeito na Câmara dos Deputados, na Câmara Municipal, a Batene Marques, e o nosso assessor, Dr. Jonathan Félix, para conversar com vocês sobre reforma tributária. Né? Então, quem não está muito por dentro do assunto, liga aí, fica atento. Peço desculpa pela demora, mas a gente teve um probleminha. Eu acabei de chegar de Brasília, então já vim correndo direto para cá e foi um pouco meio confuso. Mas agora vai dar certo, né? Né, Batene? Eu acompanhei um pouco no trânsito aí hoje, né? Errei um caminho ali e nós vimos um lugar mais congestionado. O YouTube também não estava querendo entrar, então pequenos detalhes. Mas é isso aí, vamos falar. Quem está por dentro também do assunto, participa com a gente. Compartilha, comenta. Exatamente. Né? Dá a sua ideia e a sua manda pergunta, né? Manda pergunta nos comentários. Boa noite, Ana. Boa noite, Batene. Então, é um espaço importante para a gente conversar sobre o tema que parece complexo, mas vamos tentar simplificá-lo porque mexe e impacta na vida de todo mundo. Exatamente. Às vezes a gente acha que está muito longe da gente, mas isso atinge o nosso dia a dia, assim, sem o menor problema, né? Nós vamos contextualizar um pouquinho que no dia 7 de julho, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC da reforma tributária. Eu fui a única parlamentar aqui da nossa região que votei contra. Eu e o Maurício do vôlei, que é mais do Pontal ali, mais para frente um pouquinho. E por que eu votei contra a reforma tributária? Porque eu recebi o texto para a gente poder ler e estudar às 18 horas e 55 minutos. E um projeto de lei de extrema importância como esse, que mexe com a vida de todos nós, de cada um de nós, né, desde o pequeno até o grande, né, então eu não poderia jamais votar na correria e votar um texto que eu não saberia do que se tratava. Então, foi por conta disso que eu votei, fui a única parlamentar aqui da nossa cidade que votou contra, e o Maurício do vôlei que votou, que é lá do Pontal, também votou contra. E no decorrer dessa live a gente vai estar conversando sobre vários assuntos referente à PEC, né, Jonathan? Além dos sucessivos textos, dessa panela de pressão lá, que é na hora da votação, teve mais alguma surpresa? Teve mais alguma questão de, vamos dizer, as pessoas tentando pressionar na hora do voto? Conta para nós, você estava lá. Conta para nós como é que foi lá no Congresso. Batene, foi assim, é muito complicado, porque o Brasil se discute que a gente precisa de uma reforma tributária há mais de 30 anos. Mas a gente não decidiu, a gente não discutiu há mais de 30 anos essa reforma tributária que aí está. Né? Então a gente fazia pergunta para o relator, que foi o Cajado do meu partido, e ele não dava as respostas, a gente não obtinha, o próprio Reginaldo Lopes, a gente não obtinha as respostas que a gente precisava. Tinham muitos deputados na dúvida, entendeu? E eu permaneci, como eu não consegui ter acesso antes, eu votei não. E o mais interessante é que depois da meia-noite ainda saiu outro texto, né? Aí eu acho que o Jonathan pode falar mais, porque eu já estava em plenário e ele que estava lá passando para a gente o que estava acontecendo. O Romão fala muito, o Romão, deputado Romanilson, que eu estava, ele fala assim, Batene, eu era deputado antes, nós tínhamos uma comissão que já discutia a reforma tributária a fundo. E era eu, Roberto Campos, Delfim Neto, e nós não conseguimos fazer. Esse pessoal fez em uma semana e um mês. Esse texto que está aí, e o texto que surgiu de última hora, né? Porque, na verdade, teve surpresa de última hora, no último minuto. Não, a surpresa começou na madrugada de domingo para segunda, né? Porque os deputados foram convocados na madrugada de domingo para segunda. Então, 5 horas da manhã, todo mundo começou a receber WhatsApp, foi deputado, convocação mesmo, e deputado, sessão com efeito administrativo, deputado saindo dos 4 cantos do país, né? Tinham deputados que não têm voo toda hora. Então, foi uma loucura mesmo, entendeu? Foi uma surpresa. Tão importante, que mexe com tudo, especialmente com a vida dos municípios onde a gente está. É uma reforma que, na verdade, está mexendo com todo um sistema tributário que a gente tem há anos, e que todo mundo está acostumado, alguns impostos já consolidados. Não podia ser dessa folgadinha. Não podia ser assim. Eu acho que é até importante para a população entender o que é uma reforma tributária. E para a gente saber o que é uma reforma tributária, o que é esse sistema tributário, que é o direito tributário.
E assim, de forma muito simples, o sistema tributário é aquele que oferece aos municípios, aos estados, ao governo federal, recursos para custear as despesas que são necessárias, né, para boas políticas públicas. E alterar um sistema desse, a toque de caixa, com 3 textos em 24 horas, é impossível. Não é impossível pela leitura dos textos, mas impossível para a gente entender a repercussão disso na vida de cada um. Com certeza, se surgiram novos textos, é porque na hora da discussão vão se abrindo espaços para interesses, e vai virando uma coxa de retalhos. Exatamente. A gente não sabe se essa coxa vai ficar bonitinha, né? Quadradinha, vai cobrir a cama inteira. Por exemplo, na última hora surgiu uma tal de emenda aglutinativa. O que é isso? Chegou essa emenda aglutinativa após a meia-noite já, né? Praticamente, e aí ninguém já sabia mais nada do que estava acontecendo ali. Não dava tempo de ler, não dava tempo de acompanhar nada. Né? Só para a gente entender, como o processo ele não foi assim, atento ao roteiro normal. Na emenda aglutinativa, porque se é uma emenda aglutinativa, ela deve estar baseada em outras emendas. Só que, na verdade, não tínhamos emendas no processo da PEC. Mas a emenda aglutinativa criou um novo tipo de tributo. Então, a gente está saindo de 5 para 4. Daí uma pergunta: onde está a simplificação? A redução de um tributo, né? Na verdade, não tem possibilidade. Né, pelo que eu vi, Ana, tem extinção de alguns tributos, vão criar tributos com os novos nomes, apenas separando aquilo que é do Estado daquilo que é da União. É isso? Mais ou menos assim? O que a gente tem hoje, né? Outro também dado importante. Nós estamos falando de uma reforma sobre o consumo. Ou seja, uma reforma que todos nós pagamos. Porque o consumo, todo mundo aqui adquire bens, contrata serviços, é disso que a gente está dizendo. Hoje nós temos o município com ISS, os estados e o Distrito Federal também, o DF com ISS, mas os estados com ICMS, e a União com PIS, COFINS e INPI. Então, aqui está o sistema tributário de consumo. Então, é disso que a gente está tratando. Extinção de todos esses tributos e criação, sobretudo, de 2 espécies, que é o IBS e o CBS, que são o IVA. Isso. Segundo o relato, vai ser o maior IVA do mundo, nosso no Brasil. Quase 27%, né? Já deu, segundo as pesquisas do IPEA, né? E aqui é uma pesquisa oficial. Né? Há outras pesquisas, projeções, estudos que indicam mais de 32%. Isso só de tributação sobre o consumo. Exato. Nós não estamos falando de propriedade e renda aqui. Ana, você fala muito da questão de ser municipalista, né? A gente gosta muito disso, porque é onde a gente está, onde a gente vive. Ser municipalista, qual que é a sua visão sobre a reforma tributária? Para os municípios, é péssimo. Alguns poucos municípios vão receber pouca coisa, mas, de uma forma geral, é péssimo para todos os municípios. Por quê? Eles perdem a autonomia, né, e passam a continuar com o pires na mão, pedindo ajuda e recurso do governo federal, coisa que já precisava parar de acontecer. A reforma tributária, você não pode tirar recurso do município, porque é aqui que as pessoas moram, sobrevivem, vivem, né, que é aqui que a gente precisa de saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana. Então, com isso, não. Com isso, os impostos municipais vão sair, vão acabar, né, vão para o governo federal. Vai ter um conselho de 27 um conselho federativo, né? De estados e municípios. De estados e municípios, e o governo, o município vai ter que ir lá pedir recurso para cá. Para o prefeito cabe o quê? Aumentar imposto, aumentar o IPTU e aumentar a planta de valores através de decreto. Nem na Câmara precisa se passar mais, que é um absurdo, né? Total isso. Então, isso para os municípios ficou muito ruim. Pelo que eu andei lendo, e nós andamos conversando, Ana Paula, para a nossa região aqui do Pontal do Triângulo Mineiro é uma tragédia. Especialmente para cidades que recebiam royalties, como Santa Vitória, Cachoeira Dourada, Ibiaçu, Nova Ponte. Eu acho que elas vão perder muito mais, muito,
é um percentual muito grande. Né? E Exatamente. Vocês têm alguns dados de Uberlândia? Sim. E vamos aqui falar da região, né? Aham. Do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro. Todas as micro-regiões, considerando assim os globos dos municípios, perderam. E considerando individualmente esses municípios, mais de 85% perderão. E nós estamos falando de perda apenas dos 25% dos recursos estaduais, do hoje, então, ICMS, comparado com o futuro IBS. Né? E Uberlândia, sim, é um impacto monstruoso. Um impacto na casa de muito mais de 200 milhões de reais por ano. Na verdade, Abatene, para a gente fazer a reforma tributária, a gente deveria ter feito primeiro a reforma administrativa, que o governo não quer fazer, o pacto federativo, para definir as funções de cada ente do governo, para depois fazer a reforma tributária. E começamos ao inverso. Então, você já viu que onde a gente vai chegar, a gente não sabe, né? E uma reforma que vai demorar quantos anos para se implementar definitivamente? Aqui também é uma outra explicação necessária. Nós vamos ter uma transição muito alongada nos estados, municípios, sobretudo, de até 2078. Mas e para o consumidor? Sabe o que me lembra isso? Teto de gastos, que só o presidente Temer que criou e que cumpriu. Ninguém mais cumpriu, já acabou. Morreu agora. Não. Isso vai morrer no meio do caminho. E essa é uma crítica já. Qual que é a segunda opção? Qual que é o plano B se não der certo? Não tem. Na verdade, acho que para falar um linguajar mais fácil, pelo que eu andei olhando, Jonathan e Ana Paula, é o seguinte: nós temos um custo no Estado. E é o que você falou, Ana. Ué, se o Estado tem esse custo, né, o orçamento, lá na minha casa, eu gasto ali 100 mil por mês para sustentar a família e tudo. Se não diminuir o gasto, não tem como eu mexer. Exatamente. E eles estão mexendo. Uhum. Por exemplo, estão tirando uma carga da indústria que não está satisfeita por causa dos regimes especiais, diga-se de passagem, mas a indústria leva alguma vantagem ainda na reforma tributária. A indústria. Só não, a indústria leva uma vantagem porque a carga hoje sobre ela é gigante. Ou seja, já é absurda, né? Isso não indica que a carga para os demais é ínfima. Então, tirando um pouco da carga da indústria, mas como não diminuiu, nós vamos jogar, sobretudo, no agro, mas na agropecuária, que ela vai sofrer mais por causa das taxas, porque ela gasta menos, né, vamos dizer, rodovia, ela é mais enxuta, mas ela vai pagar caro como paga a agricultura. Desproporcional. E violentamente vai sobrecair sobre as costas dos serviços. Exatamente. E para nós, Uberlândia e região, é aquilo que mais gera renda, gera impostos e gera emprego. Isso. Exatamente. Os municípios que geram renda, né, que produzem riqueza, serão os mais prejudicados. A gente tem mais ou menos, por média, né, que o Uberlândia vai perder uns 300 milhões ano. Entendeu? Isso aí, você pensa bem no orçamento da saúde, como é que você faz saúde? No governo Odelmo, não vai acontecer nada. Eu acho que é importante aqui deixar isso claro, né? A Ana comentar sobre o que foi implementado e que não é de responsabilidade do município. Exatamente. Né? Aqui em Uberlândia. Vamos citar alguns exemplos, porque fica claro, quem vai custear isso depois? Hospital Municipal, cirurgia cardíacas, o Centro de Referência ao Autismo, o Centro Vida, né? São várias, dentro da saúde, a nossa saúde pública aqui, são mais de 300 pontos de saúde pública e coisas que são de responsabilidade, que é alta complexidade e média complexidade, que deveriam ser são responsabilidades do Estado e do governo federal, deveriam assumir, não, é o município de Uberlândia que está fazendo. Né? Por exemplo, a universidade ela atende pouquíssimas coisas para a gente, tá abrindo pouquíssimo espaço para o município. Né? E agora eu estou ouvindo falar aí, até é bom a gente ficar atento, esperto com isso, que eles vão terminar o novo pronto-socorro e fechar o antigo. Isso não pode acontecer. Sobre hipótese nenhuma. Só mudança de endereço. Mas não. Um novo, bonitinho, tudo, mas aquela demanda que fica hoje pelo antigo vai fechar a porta e vai só mudar de endereço. Nós não podemos permitir isso sobre hipótese nenhuma. Entendeu? Porque a universidade ela atende um raio de 2 milhões de pessoas.
E isso vai recair sobre o município, sobre a cidade de Uberlândia, a população de Uberlândia corre o risco de ficar sem atendimento. A universidade tem que manter o pronto-socorro atual e o novo. Ampliar, né? Ampliar. Ampliar o atendimento. Só no ano de exatamente. 2022, Uberlândia aplicou 32,43% de recursos para a saúde. O mínimo é qual? 15%. Jonathan, com relação ao que vai receber depois, né, na repartição desse fundão lá que vai ter, o número de habitantes da cidade vai ser levado em conta? Sim. E aqui é um principal ponto da distribuição dos recursos estaduais. Aquele 25% que eu disse do IBS dos estados, que hoje nós temos repartição do ICMS. Hoje, nós temos o VAF, que avalia a produção de riqueza, né, a pujança econômica dos municípios. Esse VAF será extinto. Então, a gente partirá por 85% desses 25% distribuído pelo critério populacional. Então, se isso significa que além de perder os 13 milhões, nós vamos deixar de ganhar aquilo que produz riqueza, é isso? Também, Exatamente. até Quando porque... o VAF some, eu deixo de ganhar aquilo que eu produziria mais de riqueza, exato. desenvolvimento, crescimento. E não só isso, porque o IBS ele é tributado não na origem, mas no destino. E nós temos aqui, né, empresas sediadas e que levam esses serviços e bens para todo o país. Então, Exatamente. haverá também um prejuízo, não só na distribuição dos 25%. Então, nós falamos em 713 mil habitantes, se não me engano, do IBGE esse ano. 713, pouco mais de Mas 713. qual é o número de atendimentos das nossas UAIs por CPF? Nossa, a gente fez 1 agora um milhão levantamento, 1 milhão. É. 1,56 De pessoas atendidas, É. a projeção até o final do ano é quase 1.100.000 pessoas. Como então que diminuir a arrecadação nós vamos bancar isso? Porque alguém pode falar, não, o IBGE está errado. Ah, por que não contestou? Contestou sim, ninguém sabe que o trabalho que foi da prefeitura aqui, né, fiscalizando, acompanhando e estando junto. Estando junto, IBGE. pagando. Tanto é que Uberlândia teve um aumento significativo da população que outras cidades não tiveram. Nós ficamos Exatamente. em cima. Percentualmente, a população que mais cresceu é de Uberlândia. Nós ficamos em cima, né? O município ficou em O cima. município ficou em cima, né? Agora, 713 para 1,56 milhão, e essa diferença? Ah, não é habitante de Uberlândia. Tudo bem isso. Então nós estamos atendendo a região. Não, mas vamos Se nós estamos utilizar, atendendo a região, quem vai pagar? vamos utilizar outro dado, né? O DEMAI fez um estudo junto com a gestão estratégica e falou assim, olha, considerando hidrômetros residenciais, ligações de águas Residenciais, não são imóveis Comerciais. para dar conta, né? E se diminuir, como é que vai fazer? certamente a conta não fechará e aí nós vamos ter um problema de estruturas que ficarão perdidas, vazias, por ausência de custeio. Por exemplo, hoje o município é que faz, acho que o dobro ou mais que o dobro das cirurgias cardíacas. Isso, o Isso município vai hoje. ter que assumir. Não, Vai ter que cortar. vai ter que cortar. Caiu a arrecadação, caiu a verba, isso não vai ser mais feito. E aí? Como é que a UFO vai suportar isso, sendo que ela tem essa grande ajuda hoje, né? A União tem essa grande ajuda do município? Pode ir. Pode falar. Não, infelizmente, os municípios, desde 1988, os municípios hoje são entes federados. Eles têm a mesma condição dos estados e da União. A mesma condição. Então, desde 88, infelizmente, só vem vindo responsabilidades e competências. No final de 2022, tivemos um alívio. Olha, se vier competência, tem que vir recurso. Só que aí a reforma desmonta um cenário que estava sendo consolidado em favor dos municípios. Então, teve pressão política para você votar a favor da reforma? Digo assim, uma pressão normal, natural, que é a discussão do partido. Olha, o Abatênio, quando a gente chegou na Câmara, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o meu presidente, com o senador Ciro Nogueira, com o líder André Fufuca e com o presidente da Câmara, deputado Arthur, que eu não seria base de governo, que não sou, né? Todo mundo sabe as minhas posições e as minhas convicções. O que for bom para o Brasil, eu estarei presente, mas o que eu não entender, Então, só não pra ficar estudar... claro, tem pessoas que ainda insistem em falar que você vota a favor desse governo. Não. Deixa claro para nós, eu acho bom, porque tem muita gente que fica cutucando, enchendo os É quem não tem que fazer, né? Você é Eu oposição sou ao governo oposição ao governo Lula. Lula. Isso, fantástico. Bem oposição mesmo.
Eu não sou todo oposição um ao conjunto meu de- país, de forma alguma. Eu moro nele, eu estou aqui, eu sim. quero que ele dê super bem. Mas eu sou oposição ao atual governo que está aí. Tá? Tratamos com muito respeito e etc e tal, como eu sempre fiz com todas as pessoas, mas sou totalmente independente. E o meu partido sabe disso e me deu essa autonomia. Nesse caso da reforma tributária, eu não tive problema com o partido. Tá? Estou vendo aí um adesivo Invasão Zero. Conta um pouquinho para nós da CPI. Só, Já. dá uma palhinha para nós da CPI, como está sendo lá. A CPI hoje terminou, hoje foi o dia da entrega do relatório, né? Foi um relatório, um trabalho árduo do nosso relator, deputado Ricardo Salles, nosso presidente Uzuco, tenente coronel Uzuco. Foi um trabalho brilhante da CPI que a gente fez, ouvindo ex-assentados, ex-integrantes, ouvindo Zé Rainha, ouvindo o Stedley, ouvindo o ex-presidente do INCRA. Então, assim, foi um trabalho muito bem feito. Realmente é um assunto muito sério. Ele deixa de ser só um movimento social para ser outras coisas, entendeu? Lá dentro acontecem coisas assim que a gente não imagina que acontece. A gente teve relatos de assentados que moravam lá dentro e que não aceitavam mais fazer o que era determinado que se fizesse e que começaram a ser expulsos e apanhar e etc. Então o relatório foi hoje, a entrega do relatório foi hoje e foi pedido vista pela deputada Sâmia Bonfim, acho que é PSTU, né? PSOL, do PSOL. Ela pediu vista do relatório e o presidente deu 2 sessões, então na terça-feira a gente vota o relatório final. E assim, na CPI eu já tive retaliação, entendeu? Na CPI, o governo interferiu sim, interferiu bastante, trocou membros, tirou deputados, sabe? Trocou deputados e eu fui uma que fui trocada. Entendeu? No meio da CPI, me tiraram no meio da CPI porque eu estava votando contra o governo. Aí eu fui lá daquele, né, jeito que todo mundo conhece, bem Ana Paula, jeito bem bom da Ana Paula C, e retornei para a CPI, entendeu? Então, voltei para lá. Aí o partido, então, acabou ouvindo o seu apelo para voltar o seu nome. Porque voltou meu nome. O barulho ia ser grande. Exatamente. Temos uma pergunta. Diga. A Lúcia pergunta quais os principais objetivos da reforma tributária do ponto de vista do consumo final? O que impacta? Vocês querem começar? Ou... Pode falar. Eu quero falar, já vou no prático. Eu acho que essa questão da reforma tributária, levando em conta o consumo final, ela é extremamente injusta com aquele que ganha menos. Porque se ele ganha 1.500, você vai gastar os 1.500 para sobreviver e vai pagar sobre tudo que ele ganha. Se eu ganho 1,5 milhão, eu vou pagar sobre um percentual e vai me sobrar 1,3 milhão. Então, ela já começa injusta por aí. Utilizando o gancho, é bom, mais uma clareza. Não estamos tratando de redução da carga tributária. Em nenhum momento o texto dá essa dica para os governos. Então, hoje, para a gente ter uma ideia, a carga tributária nacional supera 33% do PIB brasileiro. O PIB do ano passado foi 9,9 trilhões de reais. Então, nós estamos falando aí de muitos trilhões só de carga tributária. Isso não alterará. Então, o que vai alterar para o consumidor final? Talvez uma maior clareza do que ele esteja pagando. Apenas isso. Mas a carga não será reduzida neste momento. E aí que está a maior injustiça, né? Verdade. Imposto sobre o consumo é de fato injusto, porque ele é considerado tributo indireto e impacta igualmente todo o consumidor, independente de sua condição. Ganha pouco, ganha salário, que ganha muito. Independente de sua condição. E falando dessa carga tributária, eu falei mais de 33% do PIB da carga tributária. Só que a União fica com mais de 20% desses 33%. Aí os municípios, 2%. E sobre esse fundo que está sendo criado, Ana, o que você pensa disso? Olha, Batani,
Não consegui ainda me sintonizar, entendeu? Porque pra gente é meio Não ficou claro não nem tá. a configuração, nem a funcionalidade, como que ele vai, os procedimentos, porque Quais são as deixou funções muita que coisa cada para um lei vai complementar, ter? né? Exatamente, tudo na reforma vai ser regulamentado por lei complementar. Fica pra depois, Aí que é pior, fica pra né? depois. Fica para depois, por quê? Porque a lei complementar e a maioria simples passa qualquer coisa, né? Então, do jeito que vier, vai. Então, acho é que isso que preocupa a gente mais Esse é ainda. um outro defeito, né? Deixar Gravíssimo. para lei complementar. Também não consigo compreender isso, não. Mas para mim, uma coisa muito injusta com o município também é a questão do ISS, né? É. Que é um imposto consolidado, é um imposto que ficava aqui. Não é Claro. complexo, claro, Claro, simples. simples, Não tem tem teto. contencioso no Não país. tem briga, não tem discussão. E vão acabar com ele, tirando o pouco que ficava diretamente aqui no caixa da prefeitura para fazer a sua despesa corriqueira, vamos dizer assim, diária, né? Exatamente. E o que ajudava o município, que ajuda o município, né? Que hoje é uma das maiores arrecadações, que de IPTU é mínimo que a gente recolhe, né? O ISS é uma dos principais impostos que ajudam o município, que estão aí firme e forte. Atacou, me parece, as duas maiores estruturas. O ISS e o ICMS, no que tange aos 25%, Isso. porque o ICMS é tributo do Estado. A gente ouve falar muito desde pequeno em guerra fiscal. Existe guerra fiscal hoje ainda, de onde você acha? E essa reforma vai conseguir acabar com guerra? O que vocês acham? Aqui está um ponto, né? Porque a reforma ela afasta benefícios e incentivos fiscais. Tanto é que foi criado um fundo para acompanhar até 2032 para respirar essas empresas que hoje têm esses benefícios e incentivos fiscais. Então, é um dos pontos que foram levantados para estruturar o texto da reforma tributária. No ISS não tem guerra fiscal, até porque nós temos um mínimo e um máximo, é 2 a 5%. O município define dentre esses patamares. Agora, hoje há uma certa guerra, apesar de algumas limitações que foram sendo construídas, no que tange ao ICMS, apenas. Sobre PTU e TCMD, o que nós temos? Eu realmente não consegui. Então, a Ana já disse. Então, estamos falando de consumo, só que foram incluídos alguns teminhas de última hora sem nenhum debate, sem qualquer debate. Esse Jabutis. foi, entrou daquele jeito. São os jabutis? Então, o primeiro ponto é a permissão constitucional para que o IPTU, no que tange a sua planta de valores, a sua base de cálculo, seja revisto por decreto, ou seja, por ato infralegal, sem a necessidade de passar à Câmara para discussão. Então, uma canetada do chefe do Poder Executivo revisará a planta de valores. Aqui há um problema. Quais serão esses limites? Quais serão esses contornos? E no que tange ao ITCMD, gente, ITCMD é Imposto sobre Herança e Doação. De quem é esse imposto? Competência dos estados. Também nós temos uma inserção, né, nessa construção final. Ele será obrigatoriamente progressivo. Isso quer dizer, quanto maior o montante da doação, quanto maior o montante da herança, maior a alíquota, maior o imposto a ser pago. Isso é muito problemático. Muito problemático. Sobretudo no setor do agro, né? Nós falamos muito de números, falamos muito de teoria, mas aqui eu quero ouvir, Ana, você na prática, nesses dias. Aprovada a reforma na Câmara. Nós sabemos que agora o Senado tem até outubro, eu vi o Rodrigo Pacheco falando que quer ver se analisa até final de outubro. O que se sente no Congresso? Qual é a fofoca lá dos bastidores? O que corre lá sobre essa reforma? Olha, você vê assim, diz o Rodrigo Pacheco, senador, né, presidente do Senado, que quer votar, que vai colocar em votação o mais rápido possível. E a gente está vendo as pessoas que queriam, que achavam que estavam batendo palma, tudo, procurando os senadores e tentando modificar algumas coisas para ela retornar para a Câmara para que possam ser arrumadas. E isso a gente tem visto nitidamente, entendeu? E eu acho que é bom, Ana, quanto experiência. As pessoas têm chegado ao gabinete. Isso, as pessoas têm vindo ao gabinete para quando chegar, retornar, porque todo mundo já tem certeza que vai retornar. Né? Você reuniu. Os prefeitos tem, nós reunimos outro dia quase 30 prefeitos, né, Jonathan? Daqui do Triângulo, do Alto Paranaíba, do Sul de Minas, foram quase 30 prefeitos que nós reunimos.
online para falar sobre a reforma tributária, entendeu? Porque agora eles começaram a acordar, porque a própria CMN, ela cometeu um erro, né? Ela não trabalhou muito vendo a realidade, o que estava acontecendo com os municípios. Então, a Frente Nacional de Prefeitos, ela foi mais forte nesse sentido. Eu senti assim, que você tem andado, né, Ana Paula, na região e falado sobre a reforma tributária também em vários municípios. Sim. Teve aquela reunião da ANVAP também, que tinham ali 8, 9 prefeitos, se não me engano. E a gente vê que não estava maduro o assunto, né? Não. É o que eu falei. Com aquilo que eles não entenderam que ia acontecer. Exatamente, é o que eu falei no começo, né, Batene? A gente discute que o país precisa de uma reforma tributária há mais de 30 anos, né? Agora, a gente não discutiu que era essa a reforma tributária, com esse texto, e nessa ordem, né? Que é pior, tinha que ser, teve uma inversão de pauta enorme, né? E não era esse texto, a gente teria que ter debatido mais, trabalhado mais, estudado mais o texto. Nessas andanças com você, que eu tenho andado, com o Jonathan também com a gente, uma perplexidade dos prefeitos, e agora estão buscando, né, o gabinete, buscando vocês para poder esclarecer e até fazer um apelo, né? Exatamente, e poder trabalhar os senadores, né? E a mudar para voltar para a Câmara para ver se há uma. Você vê, você já começa a ver a situação financeira dos municípios a partir de agora, né? Já tem município aí fechando no vermelho. Tem. Já tem município aí com dificuldade de pagar folha. Tem umas perguntas aqui, porque eu acho que se encaixa nessa discussão. Ó, o Jonatas pergunta, como você vê a questão do Pacto Federativo atual, com 3 entes, face à proposta da reforma tributária, né? Acredita ser sustentável? Não. Nós já falamos nisso, os prefeitos estão perplexos, por quê? Porque estão perdendo autonomia, e se antes tinha de pires na mão, e agora? Vai ter que comprar atão. Vai ter que comprar. E assim, eu ouso dizer que juridicamente é uma reforma constitucional e inconstitucional. É uma PEC, é uma proposta de emenda à Constituição, mas que tem vício na raiz. A nossa república, o nosso Estado, ele é formado pela união de estados, municípios e DF. A união surge porque ela une. Ela é ente tal como nós, tal como os municípios e os estados também. Então, não é sustentável, por óbvio. Não é sustentável. E a gente não sabe como funcionará, quais serão todas as atribuições, competências deste Conselho Federativo. Então é um problema. Só existe autonomia de município se o município tem condições financeiras próprias. Exatamente. Sem condição financeira, ele não tem autonomia. Bom, então, e agora o que nos resta, dona Nos Ana? resta esperar o que o Senado vai fazer para a gente poder tomar uma decisão, né? Uma definição do que vai acontecer. E melhorar e tentar fazer o melhor, da melhor maneira vocês podem depois também, possível. né? Exatamente, voltar para a Câmara com Aí para calma, fazer uma mudança. com tranquilidade, que a gente possa poder ler, ter tempo hábil, estudar e propor alguma coisa, que nem isso nos foi permitido fazer. E ouvir, né? Exatamente. E o que a gente também tem observado é que os setores que apoiaram a reforma agora estão correndo atrás dos senadores para alterar diversos pontos. Exatamente. Porque muitos foram surpreendidos. O agro recentemente foi ao Senado e falou assim, olha, eu preciso saber a análise do impacto disso. É impacto regulatório. É uma PEC que transforma o sistema tributário. A verdade é essa. Hoje eu li muito texto. Não teve análise de impacto. Não teve. Né? O agro está gritando. Especialmente o agro está gritando. E aí conseguiu-se uma redução de 60%, mas não é automática, dependerá da lei complementar. Exatamente. Tudo vai depender da lei complementar, né? E não é o ideal para o agro. E na Câmara Municipal, quando eu fui falar de reforma tributária, eu fiz um discurso acalorado, né? Para alfinetar mesmo, eu falei muito o seguinte, ó, deputado federal que votou a favor da reforma tributária é inimigo de Uberlândia. Deputado federal que votou a favor da reforma tributária é inimigo do agro. Por quê? Porque é um absurdo, com tudo isso que nós falamos aqui, você ser a única deputada federal que votou contra. Tinha que ser todos ter votado contra, ou segurado esse texto para não ser votado. Então eu quero te parabenizar, eu tenho orgulho de ter votado em você, de fazer parte do grupo político que você está, e você ter votado, ter peito, né, mulher guerreira, e votado contra uma reforma dessa que hoje nós estamos todos assustados, né, a única. Exatamente, a única que votou contra, né, e no começo são todas as pressões. Algumas críticas, mas as pessoas agora estão entendendo e vendo por que eu votei contra, né? E eu não podia jamais
votar a favor dessa reforma tributária, com que cara que eu ia chegar em Uberlândia, com que cara eu ia conversar com as pessoas daqui a 3, 4, 5, 10 anos e dizer assim, eu votei para tirar recurso da cidade, você não tem hoje dinheiro para a saúde porque eu votei por isso, eu não podia jamais fazer uma coisa dessa com a cidade que me elegeu e me fez majoritária aqui. Parabéns, eu fico muito feliz, né, John? Obrigada. Nosso bate-papo hoje foi bom, né, John? Estamos encerrando. Tem pergunta? Tem pergunta, porque a gente vai encerrar. Pode terminar, então você também pode alongar muito, nosso tempo está acabando. Fernando, já é possível saber como ficará a representatividade de municípios polos, como Uberlândia, no Conselho, ou nada claro? Nada claro. Lei complementar. Nada claro. A gente sabe que haverá um conselho paritário, só que os municípios têm um peso e os estados conseguiram mais um, então eles têm hoje 2 pesos. Hoje, os próprios governadores estão preocupados com esse conselho, qual o peso que eles vão ter, porque a União pode concentrar. Exatamente, porque, decisões lá. olha para você ver, nessa reforma, né, por mais que a gente não queira falar, os estados produtores, que são do centro-oeste, né, sudeste, sul, eles vão perder mais, entendeu? A arrecadação. Isso é um fato. Sim. É uma realidade. É uma realidade esperada, assim sabida, exatamente. Né? Tanto é que por isso que os governadores do Sul se uniram, mas mesmo assim esqueceram dos municípios. Exatamente. Tem mais perguntas? Vamos encerrar por hoje. Não, eu acho que nós podemos... a outra pergunta já foi respondida. Cabe a gente fazer um outro posterior, porque nosso tempo está esgotando, mas eu acho que foi muito bom. Fiquei muito feliz de estar com vocês aqui e poder falar um pouco daquilo que muita gente quer ouvir, mas não tem aonde buscar a fonte. Então é isso. Eu também quero agradecer o Jonathan. E fala do seu trabalho. Gente, divulgação. Nós temos divulgação, tem meu site, meu Instagram, meu YouTube, né? Tá aqui, tá o meu 6 meses de ações do meu mandato. Quem puder olhar, tá no site, tá no meu site. Puder baixar, olhar, conhecer um pouquinho do trabalho realizado, tá lá para todo mundo fazer isso. E tem pergunta aqui que eu não posso deixar de ler. Prefeito Adelmo. Prefeito Adelmo tem uma pergunta. Deputada Ana Paula, é verdade que essa reforma não atinge a cesta básica, o consumidor? É verdade. A reforma, quer dizer, é verdade não. Eles falam que ela não tem imposto, mas tem, né? Não é isso que eu quis dizer. E não é. Criaram uma narrativa, uma retórica aí que não vai ter impacto. Mas tem. Vários produtos já são desonerados da cesta básica, então não é uma alteração. Só que e o custo de produção? Exatamente. Você tem custo em fertilizante, próprio leite, né? Leite está na cesta básica. Pois não, se Deus quiser. A cesta básica, a gente está querendo botar o leite na cesta básica, né? De fato, na verdade, não só leite, como queijo, o iogurte, etc. e tal. Mas ela vai ter impacto sim, porque os produtos dela vão ter impacto. Então ela vai ter sim. Eles estão falando que não criar essa narrativa, mas os produtos da cesta básica, exatamente. Ela vai ter impacto sim. O custo de produção aumentará. É isso, com certeza. E aí quem vai pagar? O prefeito fala muito para nós, quem vai pagar? Não, é o consumidor. É a ponta final. E os mais frágeis da relação, como a gente está vendo no leite hoje. Né? Exatamente, que é outro problema sério que a gente está tendo, né? Principalmente no nosso estado, que é o maior consumidor, o maior produtor de leite do país. Gente, então obrigado, Ana. Parabéns. Continue assim no mandato, nós vamos continuar cobrando, mas vamos continuar também batendo palma quando você merecer, que você tem merecido muitas palmas aí por esse brilhante início de mandato. Muito obrigada, Batene. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. O Jonathan também de estar aqui com a gente hoje. Né? E desculpa, pessoal, foi essa correria que foi, mas foi chegando de Brasília até chegar aqui, o YouTube deu problema. Ele lá deu uma emburradinha conosco, ficou meio bravo e a gente tentou entrar e não conseguiu. Mas na próxima, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai dar certo. A Ana Paula é o seguinte, ela faz muita coisa, a gente tem que acompanhar, né? Quase mata a gente cansa, mas estamos juntos aí. Sempre juntos. Somos testemunhas disso. Somos testemunhas do tanto que ela trabalha. Aí, alguma pergunta, depois a gente responde. Exatamente. Faz outra live. E depois a gente pode até contar também na próxima live, né? O trabalho que está sendo realizado em prol de Uberlândia, em prol da região, né? Para a gente falar das estradas, do que tem sido feito. Né? Então, assim, esse é um trabalho árduo e intenso. Muitos quilômetros rodados, tanto aqui quanto em Brasília, viu? É um caminhar bem longo. Então, boa noite, gente. Obrigado. Boa noite, gente. Até mais. Tchau. Um abraço para todos.